Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos falar um conteúdo sobre polaridade. Bom, vamos lá então falar sobre polaridade, das moléculas. Polaridade. E você sabe que a polaridade é a área da química onde nós estamos preocupados em falar sobre suas características polares ou apolares, Então você pega o composto, diz se ele é polar ou apolar, e a partir dessas propriedades a gente consegue desencadear outros olhares, A gente consegue desencadear outras propriedades também. Então por isso nós vamos falar dessa aula agora. Mas antes da gente falar sobre suas polaridades, eu preciso que vocês recordem das propriedades periódicas, tá? E também que você recorde das ligações químicas, como também a sua geometria molecular. Então, em se tratando de polaridade, eu preciso que vocês saibam, sobre o momento de dipolo elétrico representado pela letrinha Mi, essa letrinha grega. Vocês já viram que é uma grandeza vetorial. E essa grandeza vetorial ela é igual ao produto entre a carga e o seu raio, tá? Então você tem essa situação aqui que é o momento de dipolo elétrico, ou momento dipolar elétrico. Momento de dipolo elétrico. Bom, o interessante, um tanto quanto engraçado, é que essa fórmula, essa definição que surgiu de um conceito, ela é muito parecida com a fórmula do torque, lá que a gente vê na física. Lembra da fórmula do torque? Tá lá. O torque é igual a força vezes a distância, Então, da mesma série do copia, mas não faz igual, é muito parecida com o do torque, tá? Lá quando você vê em estática, num eixozinho da mecânica, tá joia? Então, logicamente não vamos falar sobre torque, Vamos falar sobre o momento dipolar elétrico, tá? E quando a gente está nesse momento de polo elétrico, nós estamos falando sobre a influência que acontece, tá? Nós vamos falar sobre a influência que ocorre, sobre alguns elétrons, sobre alguns átomos, que faz com que esses elétrons são puxados para eles, tá? Ou seja, isso é uma propriedade periódica, de eletronegatividade. Então, quando a gente se trata de eletronegatividade, nós precisamos recordar da escala de eletronegatividade, uma escala didática, tá? Então, a escala de Pauling, tá? Ou a fila da eletronegatividade tá? Está aqui, Fila, também reconhecido como fila da eletronegatividade. É preciso recordar que é uma escala totalmente didática, tá? Que nos auxilia aí para falar se o camarada é eletronegativo, tá? Qual a sua potência de eletronegatividade, ok? Então, essa escala de Pauling, tá? Você tem duas formas de estar consultando isso. A escala de Pauling
fila da eletronegatividade, são duas informações. A fila é o seguinte: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo e hidrogênio. Tá? Você tem essa fila aqui. Então, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, fósforo e hidrogênio. Ricardo, mas como é que você consegue lembrar dessa fila da eletronegatividade? É porque existe uma frase assim, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Então, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo. Ah, faltou o carbono, né? Faltou o carbono. Carbono. Aí sim. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Tá? Então, essa é a fila da eletronegatividade. Outro recurso, adivinha? É usar the Table of Period Elements, né? A tabela periódica dos elementos. Porque lá, na tabela periódica, você tem um número decimal, 1,0, 2,1, 3,0, 4,0. Que informação é essa? É eletronegatividade. Tá? O que é eletronegatividade? Uma propriedade periódica, onde diz que esse átomo tem poder de atração de elétrons, ou seja, é a propriedade que diz que um átomo atrai elétrons para si. Tá? Isso que é eletronegatividade. Ok? Então você tem esses dois recursos. Tá? Então, essa aula aqui ela é conhecida como cabo de guerra, porque remete à força, puxar elétrons para si. Então alguém vai ser mais forte, alguém vai ser mais fraco. Então, nesse sentido, vamos falar, né, vamos dar exemplos para deduzir a sua polaridade. Tá? Vamos seguir o mesmo modelo daquelas mesmas substâncias adotadas na aula de ligações químicas? Vou começar aqui com H2, tá? Você tem aqui, ó, a sua estrutura de Lewis do H2 dessa forma. Vou aproveitar o ensejo e fazer também do HCl. Tá aqui, ó, o HCl aqui com seus 7 elétrons, tá? Se você não recorda da aula de ligações químicas, tá aparecendo no card para vocês. Então você tem duas situações, tá? H2 e HCl. Bom, como é que eu vou falar sobre sua polaridade? A sua polaridade é o seguinte, ó. Você tem um vetor para cá, vou chamar de μ1, e você tem um vetor para o outro lado, vou chamar de μ2. Tá? Todos os dois estão puxando elétrons para ele. Por mais que estejam compartilhando, mas eles têm um certo poder de atração. Tá? Então, se você for reparar, você tem dois átomos iguais. E pensa comigo, se você tiver num cabo de guerra de você contra você mesmo, quem é que vai ganhar? Ninguém, né? Porque a força é igual. Logo, você tem que o somatório desses vetores vai ser igual a zero. Logo, essa substância aqui vai ser apolar. Por que apolar? Porque esse A é de não tem polos, tá? Por isso, o H2 é apolar. Vamos ver para o HCl. HCl é o seguinte, agora você tem dois átomos diferentes. Então, repescando, quando você tem átomos iguais, vai ser apolar. E quando tem átomos diferentes? Vamos ver o que acontece. Esse caso aqui, ó, eu tenho hidrogênio e cloro. Se você fosse remeter à fila de eletronegatividade, você vai ver, ó,
que o cloro está aqui e o hidrogênio está aqui, ó. Eu acabei até esquecendo de pontuar que é o seguinte, a eletronegatividade, ela flui nesse sentido aqui, ó, que são os elementos mais eletronegativos para os menos eletronegativos. Então, você tem aqui, ó, o hidrogênio, o elemento mais eletronegativo da fila. Então, o cloro está vindo antes, ó. Quer dizer que o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. Isso quer dizer que o seu momento de polo elétrico vai vir todo para ele, ó. Tá? Vai ser tão forte que vai superar o momento de polo elétrico do hidrogênio, tá? De tal forma, ele é tão eletronegativo, mas tão eletronegativo, que ele concentra toda a densidade eletrônica ali, tá? Nós até representamos assim, ó, a gente faz aqui uma nuvem e aqui a gente coloca um espaço bem vermelho assim, ó. E aqui vou colocar verde. Ó, aqui verde. Para sinalizar que esse lado vermelho tem uma maior densidade eletrônica. Lembra? Momento de dipolo elétrico é isso. Vai gerar esse mapa de potencial elétrico. É isso que nós chamamos, tá? Essa representação aí. Para informar que o cloro ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio e por isso concentra a maior densidade eletrônica, tá? Por isso, então quem é que está ganhando cabo de guerra? O cloro. Logo, eu tenho que a molécula de HCl é uma molécula polar, ok? Então, quando você tem aí dois átomos iguais, você tem que a molécula vai ser apolar. Quando você tem átomos diferentes, vai ser polar, ou seja, tem polos. Aqui eu estou dizendo ó, que esse aqui é um polo negativo. Polo, estou representando pela letra delta minúsculo, tá? Negativo porque dá essa ideia de que está puxando elétron para ele. E esse delta aqui do hidrogênio vai ser positivo, ou seja, está cedendo elétrons para o cloro, tá? Tem pouca força. Essa que é a polaridade. Por isso, por ser uma molécula polar, você vai ter propriedades, né? Como soluções eletrolíticas, enfim, possibilidade de criar campo elétrico, tá? Pois bem, agora vamos para uma outra situação. Quando você tem três átomos em diante. Vamos falar da água, por exemplo. Aqui, da água. Vamos falar da amônia também. Vamos falar do trifluoreto de boro. E vamos falar aqui do CH4, o metano. Tá? Então, confessa para mim. É muito chato falar sobre vetor, não é? E tem que ficar fazendo somatório para ver quem é mais forte, quem é mais fraco. Não é muito chato falar sobre vetor? Saber quem é que vai cancelar, quem é que não vai cancelar? Pois bem, sabendo dessa realidade no ensino de química, no nível básico, eu venho propor para vocês uma forma de nós contabilizarmos, né, todas essas questões de átomos e elétrons, nuvens eletrônicas, tá? De forma que me possibilite informar se a molécula é polar ou apolar. Então entenda o seguinte, ó, já vou adiantar aqui as suas representações, tá? Você tem essa situação aqui, por exemplo, para a água, né? Vai sobrar aqui dois pares de elétrons. Você tem aqui essa situação para a amônia, certo? Você tem essa situação para o trifluoreto de boro, certo? Ficar dessa forma. E você tem essa forma aqui para o gás metano. Ok?
Então vamos lá, o seguinte, qual é a dica? Entenda a seguinte frase. Se o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de átomos iguais, logo a molécula será apolar. De novo, se o número de nuvens eletrônicas for igual ao número de átomos iguais, logo a molécula vai ser apolar. Se esses números forem diferentes, vai ser polar. Olha só como é que fica mais fácil e interessante. Antes de mais nada, eu quero que vocês entendam o quê? Nuvens eletrônicas. O que é? Isso aí é aula de modelos atômicos. A gente teria que repescar essa informação. Mas veja bem. Nuvens eletrônicas, eu preciso que vocês saibam o quê? Ligações simples é nuvem eletrônica. Ligações duplas e ligações triplas, a gente conta com uma nuvem eletrônica só. Pares de elétrons não ligantes ou livres, a gente também conta como uma nuvem eletrônica só. Tá? Então, de novo, o que são nuvens eletrônicas aqui? Ligações duplas ou triplas, a gente conta como uma nuvem eletrônica só. E pares eletrônicos, a gente também conta como uma nuvem eletrônica. Então você precisa começar pelo centro. O átomo central é o átomo que só tem um átomo dele mesmo. Quem é o átomo central aqui no caso da água? Não é o oxigênio? Então ele que vai ser o nosso átomo central. Beleza. Então vamos ver aqui. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 nuvens eletrônicas. Ele é igual ao número de átomos iguais? Olha só, eu tenho um hidrogênio, 2 hidrogênios, são átomos iguais. Beleza. 4 é igual a 2? Não. Essa igualdade é respeitada? Não. Tanto é que quando o 2 passa para o outro lado, fica 4 menos 2. Isso aqui vai dar 2, né? Vai ser um número diferente de zero. Ou seja, essa molécula ela é polar. A joia? De novo agora para uma outra situação. Vamos para o lado, ó, amônia. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central? Ó, o nitrogênio é o átomo central, beleza? Então eu tenho 1, 2, 3, 4 nuvens eletrônicas. Quantos átomos iguais eu tenho ao redor do átomo central? Eu tenho 1, 2, 3 átomos de hidrogênio. 4 é igual a 3? Não. Tanto é que o 3, quando passa para o outro lado, vai dar um número diferente de zero, vai dar 1. Logo, essa molécula também vai ser o quê? Polar. Tá? Eles seriam apolar se os números fossem iguais. Vamos ver agora do trifluoreto de bóron. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central? Átomo central é o bóron. Então eu tenho 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Quantos átomos iguais? Eu tenho 1, 2, 3 átomos de flúor. 3 é igual a 3? Sim. Tanto é que quando eu passo o 3 para o outro lado, ó, fica 3 menos o 3. Isso aqui vai dar igual a zero, ou seja, a molécula vai ser apolar. Não tem polos, porque deu zero. E última situação. Vamos ver aqui, do gás metano. Átomo central é o carbono. Quantas nuvens eletrônicas eu tenho ao redor do átomo central, ao redor do átomo de carbono? Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 nuvens eletrônicas. E quantos átomos iguais? 1, 2, 3, 4 átomos de hidrogênio. 4 é igual a 4? Sim. Tanto é que quando eu passo 4 para o outro lado, dá 0. Logo, essa molécula vai ser apolar. Joia? Para encerrar, faça a geometria para esse cara aqui, ó.
esse camarada aqui. Vou botar aqui hidrogênio, cloro, cloro e cloro. Esse cara aí é o clorofórmio. Tá aí. Faça aí a sua polaridade. Essa molécula vai ser polar ou apolar? Pause o vídeo. Depois que você fizer, despause e acompanha comigo aqui. Olha só, você tem aqui essa molécula de clorofórmio. Bom, átomo central é o carbono. Quantas nuvens eu tenho ao redor do átomo central? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Ela é igual ao número de átomos iguais? Vamos ver. Eu tenho 1, 2, 3 átomos de cloro. 4 é igual a 3, gente? Não. Tanto é, quando passa para o outro lado, vai dar um número diferente de zero, né? Vai dar 1. Logo, essa molécula vai ser polar. Tá joia? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Essa foi a aula de hoje. Valeu. Até a próxima. Fui.